Quantos passaram por um colégio? Você estudou alguma coisa na sua vida? Todos nós, né? O que acontece no final do ano? Hein? Scott, fica mais próximo da porta aí para ninguém fugir. Dório, senta na outra cadeira do canto aí para ninguém sair. Se alguém for sair por aí, vocês impedem eles de saírem, porque agora está instalado a nossa prova anual. O nosso teste. Não está, não? Olha, o que nós cremos? O que nós cremos? O primeiro que eu vou perguntar, vem cá, Murilo, já que você está de pé. Vamos pensar. Durante esse ano todo, eu falei bastante com vocês. O que para mim é a palavra ministrada? Eu creio que nós somos de comum acordo, que nós cremos, pelo menos, que Deus colocou uma palavra ao coração do pregador para que ele possa falar ao nosso coração. Imagina os momentos lá no Antigo Testamento, quando eles sabiam que Moisés ou um dos profetas, um dos sacerdotes, ia à presença de Deus e que Deus estaria dando direção para Israel. Qual era a expectativa do povo? Vocês acham que quando o profeta abria sua boca e começava a falar da parte de Deus, como que estava o coração deles? Era um privilégio ouvir Deus. Não eram as nações todas que ouviam Deus. Nós cremos que quando nós saímos da nossa casa ao domingo para vir à igreja, a gente vem para adorar a Deus. A gente vem para ouvir a palavra de Deus. E cremos que Deus fala através da sua palavra. Nós tivemos, se você veio todos os cultos domingo nessa igreja, nós tivemos cerca de 51 cultos. 51 palavras foram ministradas nesse púlpito. O que Deus falou ao nosso coração? Nós tivemos alguns cultos que nós não tivemos, início de janeiro, né? Então, imagina cerca de 50 mensagens. O que mudou a minha vida? Qual das palavras que foram ministradas que mudou o meu coração? Eu estava no Brasil ouvindo a Lucy ministrar, e ela estava falando lá sobre a aliança que fez com Tony de envelhecerem juntos. E que as coisas na nossa vida precisam apontar para Jesus. Ela falou sobre o sonho dela, né? De fazer as malas. Ainda dava detalhes das expressões faciais da pastora. E até que ela viu que está na hora da gente ir para casa. Deus está falando sério. Sandro ministrou 2 ou 3 palavras. Mas em resumo, as palavras dele é como que nós estamos interpretando a Bíblia. Ele nos deu ferramentas para a gente interpretar a palavra de Deus. Ele usou até aquela expressão, quantos não estão transformando, né? Provérbios e mandamentos. Quantas vezes nós estamos escutando a palavra de Deus e por a gente não entender quem é que está falando e o que está falando, nós fazemos confusão com a palavra de Deus. Pastor Tristão ministrando sobre o orgulhoso. Você lembra disso? Lembra? Ele falou ainda mais, a outra palavra que ele ministrou foi a sua boca ser fonte de bênção. As palavras do Guto eu sei que é um pouco difícil da gente esquecer. Ferro afia ferro. Criando uma atmosfera para os milagres de Deus. Quantas vezes nós estamos simplesmente ignorando aquilo que Deus está fazendo? Você também pregou direitinho, Antônio. Cada um de nós esteve ministrando a palavra de Deus. Pastor Edson ministrando sobre tempo de mudança, vamos alargar as nossas tendas, as nossas expectativas. Agora, qual dessas palavras
mudou a nossa vida, falou ao nosso coração. A pastora esteve ministrando na CB Shalom sobre Marta e Maria. Foi uma palavra que, nossa, como mexeu no meu coração. Quando ela falou, gente, vamos parar de brincar. Olha, as coisas, os fatos estão acontecendo aí, olha. São evidências da volta de Jesus. Pastor Paul Taylor, como é que você está analisando? Que expectativa você está vendo as coisas acontecerem? Não chegou na hora da gente mudar de lado? Da gente realmente encarar a palavra de Deus? Tantas e tantas palavras foram ministradas aqui nesse lugar, querido. Agora, qual a palavra que falou ao meu coração? Qual a palavra que fez diferença quando eu ouvi? O que me sacudiu? O que me deu esperança? Nós ministramos muito sobre isso. Nós consideramos a palavra de Deus para que possamos ter esperança. Se a única fonte de esperança na nossa vida é a palavra de Deus. Se nós perdemos a palavra de Deus, nós perdemos a esperança. Um homem sem esperança é um homem sem futuro. Aí o que nós fazemos? Voltamos ao nosso passado. Eu posso falar quase todas as palavras que foram ministradas aqui nesse lugar. Quando nós recebemos a visita da Bispa Sandra, ela falando sobre agarre a sua bênção. Seu esposo falando sobre o meditar na palavra de Deus. Qual a palavra que você lembra que falou ao teu coração? Que fez diferença? Júlio, me ajuda. Quem levantar a mão, você dá o microfone. Glória a Deus. Agora vamos à nota, né? Quem que eu vou pedir? Tem que pedir uma pessoa bem neutra, bem... Agora, quando nós ouvimos tudo isso, um ano de pregação, cerca de 50 mensagens, fora os estudos caseiros. Como que nós estamos buscando com cuidado o que Deus falou? Eu vou falar, não contrariando vocês, eu não tenho uma boa memória. O que eu tenho é que aquilo que vocês falam, eu torno a ouvir. Eu torno a ouvir as mensagens. Eu torno a ouvir até mesmo o que eu prego. Eu torno a ouvir. E eu anoto as coisas que são importantes. Aquilo tudo que eu comentei com vocês, foram frases, foram colocações que vocês fizeram e que marcou o meu coração. E começou a fazer parte da minha maneira de viver. Esse foi o ano que eu tive mais transformações na minha vida e no meu coração. Esses 10 dias, principalmente, que eu passei no Brasil, em 20 anos que eu vou ao Brasil, eu nunca experimentei o que eu experimentei nesses 10 dias que eu passei lá. Marcou a minha vida. Fez uma diferença. Foi o que eu brinco com algumas pessoas. Uma dor de dente, muitas vezes te leva para o centro, mas no centro mesmo, ali, no epicentro daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E faz você ver que realmente Deus é um Deus que te ama e que te dá graça, que te dá perdão. Lucas, um dos últimos capítulos de Lucas lá, deixa eu ver qual é o capítulo aqui, queridos. Diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Verso 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam relembrando todas as coisas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido, né? E um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era o profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo.
Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, já a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando o escritor de Lucas, capítulo 1, coloca aí o capítulo 1, verso 1 ao 3, Asaf. Olha o que ele nos exorta aqui. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei o quê? Tudo, cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato organizado, ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Onde que eu quero terminar essa manhã falando com vocês, querido? Disse que ele pesquisou, ele se deteve cuidadosamente. Ele está assim enfatizando com exatidão a história que ele escreveu. E quando nós estamos aqui, domingo após domingo, quando nós vamos nos dedicar a trazer uma palavra, nós começamos a analisar cuidadosamente aquilo que está escrito na palavra, para poder trazer até vocês algo que os alimente, algo que possa transformar a vida de vocês, que possa falar ao coração de vocês. Qual era esse propósito de Lucas? Para que vocês possam ter certeza das coisas que foram ensinadas. Quando nós assumimos esse púlpito, e vocês sabem que a gente é muito seleto com aqueles que vai ministrar a palavra com vocês, as pessoas gostem ou não, mas nós somos seletos. Eu recebo 2, 3 vezes pedido para pessoas que querem vir pregar aqui, mas quem manda é o Espírito Santo e o Tony, né? Agora nós vemos em nossa escritura, que eu li e compartilhei com vocês, 2 discípulos. Olha, eles viram, eles ouviram sobre Jesus, e agora eles estão voltando o quê? Frustrados, tristes. Por quê? Jesus chega para ele e fala assim: por que vocês estão discutindo? Você viu que muitas das vezes tem pessoas que vêm compartilhar para você algo que é um absurdo. Por quê? Porque está fora do contexto, está numa nota diferente, né? Aí Jesus pergunta: por que você está tão preocupado assim? Né? Durante todo esse ano, querido, Deus esteve nos falando como mudar e por que mudar. Como criar expectativa. Como crer na sua palavra. Como fazer desse ano que se encerra um ano de mudanças. Os discípulos viram para ele, aqueles 2 discípulos: será que você é o único na cidade que não sabe do que está acontecendo? Jesus é muito claro: espera aí, que coisas? Que coisas? E eles, o que aconteceu com eles, querido? Eles não mudaram de lado, como o pastor Paul Taylor pregou para a gente. Eles viram dentro da expectativa deles, da emoção deles, dentro da ótica deles. Eles não criam naquilo que dizia a palavra. Eles não tinham assim um ambiente, como o Guto falou, um ambiente de milagres para crer no impossível de Deus. Eles não conseguiam compreender as Escrituras, porque não sabiam interpretar as Escrituras. Eles não sabiam quem é que estava falando. Eles não sabiam que Deus é um Deus poderoso, que não importa o seu status, Deus continua sendo Deus. Não importa a dor que você está sentindo, Deus continua sendo Deus. E não é a nossa emoção que vai mudar Deus. Deus é imutável.
Nosso Deus, ele não age como nós pais. Que o filho vem, berra, chora e a gente cede. E a gente entrega o celular, entrega o iPad, entrega isso. E eles acabam dominando, eles acabam reinando, eles acabam governando. E você nunca ensina a criança quem é que manda. Alô? Jesus, sabe o que Jesus falou para eles? Vocês não estão sendo sensatos. É a palavra que Jesus falou para eles. Vocês perderam o equilíbrio. Olha o que diz as Escrituras. Ele começa a mostrar, desde Moisés, o que deveria acontecer. Como que é difícil crer, gente. Muitas das vezes nós olhamos a palavra e nós estamos viciados. Ver a palavra como fonte de benefício. E não de obediência, e não de cumprimento. Eu estava vendo nessa manhã, quando eu cheguei aqui, eu estava correndo as Escrituras. Eu estava lendo Romanos, assim, despretensiosamente, estava simplesmente lendo o último capítulo de Romanos, para ver como que Paulo encerrava ali a mensagem dele, e teve aquele monte de saúdo, né? Agora mesmo ele solta uma bomba aqui que está acontecendo nos nossos dias. Paulo está escrevendo para mim e para você. Recomendo, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e põe obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Sabe quanto tempo foi escrito isso, gente? Há quase 2000 anos atrás. E Paulo sabia do que eles têm falando. Agora ele fala aqui, todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso eu estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia ao que é mal. Gente, eu estava ali, sentado ali. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um de vocês, com a qualidade de vida que vocês têm, vocês forem visitar algum lugar, vocês vão ouvir palavras de bajulação, que vai tentar alcançar o coração de vocês. Quantas vezes nós nos colocamos como centro, e não o reino de Deus como centro? Até mesmo os pregadores do reino, da tal mensagem, da revelação do reino de Deus, eles pregam o reino de benefícios, e não o reino de obediência. Quando se fala em obediência, se fala que a obediência, para você ser obediente, para você ter algum lucro. Ninguém prega o reino como para ser servo. O homem hoje, ele está no centro do seu reino, e não como servo de Cristo, figura central do reino de Deus. Nós temos ouvido um evangelho de benefícios. E isso é traduzido no lamento desses dois discípulos. Nós pensávamos que ele era o Messias que vinha para libertar Israel. Até que no verso 27, Jesus faz eles compreenderem as Escrituras. E qual o recurso que Jesus usa? Moisés, os profetas, o Antigo Testamento, que apontava para Jesus, que mostrava Jesus na figura central. Jesus é a figura central da palavra de Deus. Eu não sou a figura central da palavra de Deus. Jesus abriu as Escrituras. Jesus abriu aquilo que nos dá entendimento. Nós realmente, como a Ellen falou, nós não temos que ter um relacionamento social. Nós temos que ter um relacionamento realmente com Cristo, e Cristo presente em nosso meio. E Cristo é a sua palavra. E a palavra diz que, e a palavra estava com Deus, e a palavra veio e habitou entre nós. Jesus. É Jesus que nos muda. Olha o tempo verbal da fé daqueles homens. Eles pensávamos, nós tínhamos a expectativa. Assim diz a Escritura, era um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Ali diz, era um grande ensinador, altamente considerado por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes, nossos chefes, prenderam-no e entregaram-no ao governador romano,
para ser condenado à morte. Crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Messias. Uma fé no passado. Deus quer ver em você uma fé presente, querido. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa o que eu passo, Ele continua sendo Deus, Ele continua reinando, Ele continua mandando. A igreja não é resultado da minha emoção. A igreja é resultado de um relacionamento íntimo, perfeito, realmente com Deus. Não é lustrar o coração de alguns. É realmente pregar a palavra de Deus, querido. Diz que Ele, ainda tem 5 minutos, gente. Ele está vivo, presente em nosso meio. E ainda diz mais a palavra de Deus. Ele se move através do seu Espírito Santo em nós. Essa é a única verdade, querido. Diz que quando eles se sentaram para comer, diz que ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento. Pegando o pão, diz que ele partiu, distribuiu entre eles. De repente, diz que abriu os olhos dele. Eu quero declarar que esse de repente vai acontecer na vida de muitos de nós. De repente, numa noite, num dia, você vai se tornar aquilo que Deus te chamou para ser, querido. Ah, eu estou no caminho. Eu falo com Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ah, tem muita coisa ruim que aconteceu lá atrás, gente. Tem muita coisa difícil que já aconteceu na minha vida, mas eu prossigo para o alvo. Cada palavra que Deus tem ministrado nesse lugar enche o meu coração. Fala ao meu coração. Aí eles voltam e dão um testemunho do que tinha acontecido. Diz que eles dão o quê? Meia volta. Eu quero chamar a tua atenção, querido. Dá meia volta hoje. Volta para a palavra de Deus. Deus quer usar. Considere os planos de Deus a seu respeito. A respeito desse lugar. Naquele domingo, após a festa de celebração do casamento do culto, foi tão verdadeiro aquilo que eu falei para vocês. Vocês me ajudaram a criar essas 2 crianças. Vocês fazem as coisas acontecerem aqui. É a vida de vocês que faz diferença nesse lugar. Talvez você não se sinta tão confortável com muitas coisas. Mas eu quero te dizer que você faz diferença. Talvez você não concorde com todas as coisas, mas você faz diferença. Você faz muita diferença. É por causa daquilo que você faz que esse lugar é o que ele é. Você pode ver Jesus na vida das pessoas. Eu não tenho a mínima dúvida que o Senhor ressuscitou, querido. Agora, aqueles homens que estavam lá, homens que tinham experiência com ele, viram e ouviram. É muito interessante o texto quando diz que Jesus chegou no meio deles, eles estavam com a porta fechada. E estavam ali os discípulos de Emaús, estavam aquelas mulheres dando testemunho de que tinham visto Jesus. Jesus bate na porta ou atravessa a porta. Agora eu penso que é um fantasma. É tão triste quando a gente acha que é um fantasma que a gente está vivendo, não é tão real isso que o pastor está falando. É real, gente. Jesus tem feito isso no nosso meio. Diz que eles se assustaram com a presença de Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim, por que vocês duvidam que realmente seja eu? Será que você hoje está aqui, você realmente duvida daquilo que tudo que você ouviu? Do 10 que todo mundo ganhou? O que eu creio que vai acontecer no nosso meio, querido, para esse próximo ano? Eu queria que você criasse uma atmosfera para crer nisso. A promessa do Pai. Agora vos mando-vos. Agora vou mandar a vós o Espírito Santo, que desça sobre vocês, tal como prometeu meu Pai. Permaneçam na cidade até que o Espírito Santo vos encha de poder do céu. Entenda, querido, isso é uma promessa, como Ele diz, e não como você tenta interpretar. Deus faz não a sua maneira, é na maneira que Ele diz que vai fazer. Permaneçam firmes, determinado em obter aquilo que Ele falou. É Ele que te enche, é o Espírito Santo que te enche.
E Deus quer fazer isso na nossa vida. Esse ano nós vamos experimentar, como o pastor Edson falou, muitos dons florescendo nesse lugar. Agora, nós precisamos considerar o que Deus está falando. Você quer fazer uma reciclagem? Todos os nossos vídeos estão no YouTube. Mas muitos dos nossos vídeos estão lá no Jeff Line. Muitos dos nossos vídeos estão na página da internet. Basta você querer achá-los.